Isso. Estamos na página 130, no exercício número 1 dos propostos. E aí, se você tiver alguma dúvida, tá? Mais à frente, mais atrás daquilo que a gente passou, por favor, dá o grito aí, tá bom? Para a gente fazer. Ele é da Unicamp, diz assim: materiais termoelétricos são aqueles com alto potencial de transformar calor em energia elétrica. A capacidade de conversão de calor em eletricidade é quantificada pela grandeza F, igual a S ao quadrado T sobre ρK. Vamos anotar isso aqui? F igual a S ao quadrado, ρK vezes T. Show? Equação essa que ele está colocando para a gente. Nossa, Simon, mas essa equação eu não conheço. E não vamos conhecer mesmo, né? Diversas equações elétricas que a gente não vai aprender aqui somente na universidade, em cursos específicos da universidade. Mas é colocado para você, como o Enem já fez tantas vezes, né, na sua prova, que é adimensional e função da temperatura e das propriedades do material. Se é adimensional, é porque não tem unidade. É proporcional à resistividade, condutividade térmica, coeficiente Seebeck, ok? Que é o S. O gráfico a seguir mostra ρ em função de T para certo material termoelétrico. Analisando o gráfico e considerando o K como 2 watt por metro Kelvin, S 300 microvolt por Kelvin. Para esse material, a uma temperatura de 300 Kelvin, conclui-se que a grandeza F vale, bom, diretamente tirando da fórmula, né? Simplesmente calcular, né? Usar a fórmula aí. Você pode olhar lá embaixo no gráfico que a temperatura está em Kelvin, de acordo com o que precisa ser colocado, certo? E o ρ, a resistividade, está em ohm vezes com. Esse com é a unidade de comprimento, né? Ohm vezes com. Vou entender que esse comprimento aí é metro. Eu acredito que tem até um erro aí nessa questão, que seja ohm vezes metro, ok? Então a gente vai trabalhar com ohm vezes metro. Notícia boa, no gráfico não tem que converter nada, ok? Nenhuma unidade aí de medida, que eu tenho ohm vezes metro, que é sistema internacional, e Kelvin, que é sistema internacional também. Então, para calcular o F, eu só preciso do S, do T, do ρ e do K. E a gente vai jogar direto aqui, ok? Então, F seria S ao quadrado. O S é 300 microvolt por Kelvin. Esse micro eu vou substituir. 300 vezes 10 a menos 6. E isso tem que ser ao quadrado, ok? Vezes a temperatura, que é de 300 Kelvin, dividido pelo ρ a 300 Kelvin. Vai ter que ir para o gráfico para observar que a 300 Kelvin, quando a temperatura é 300, estou conseguindo identificar aqui aonde que está o 300 e o 400, parece que a figura está toda atravessada, velho. Cara, eu acho que a medida aí é próximo de 1 vezes 10 a menos 3. Isso é o que eu acho. Que a medida está próxima disso. Alguém fez esse exercício? É, mais ou menos aí metade, né? Entre 1 e 2. Você consegue me dar esse feedback aí na sua apostila? Estou com a minha aqui aberta aqui, ó. E se você der uma analisada aí, quando a temperatura é 300 e você sobe ela aqui no gráfico,
A reta que liga aqui no Rho é entre 1 e 2 vezes 10 a menos 3. 1 e 2 vezes 10 a menos 3, a metade disso vai ser 1,5 vezes 10 a menos 3. Só que tem um problema aqui. Tem um problema aqui. E aí tem errata. Não sei se vocês receberam a errata no material de vocês ou deram uma olhada lá no gabarito. Esse Rho que está aí no gráfico, no eixo Y, ele é ohm vezes centímetro. E aí ficou ohm vezes com. Né? Não sei se você está vendo isso aqui. Ó. Ficou ohm.com. E é ohm vezes centímetro. E aí eu preciso transformar de centímetro para metro, que é tirar duas casas, né? Dividir por 100. Por isso que eu vou escrever aqui 1,5 vezes 10 a menos 5. Aí ficava impossível de você fazer o exercício mesmo. Então, repetindo, quando a temperatura é 300, no meu gráfico, a reta da resistividade fica entre 1 e 2. Ohm vezes centímetro, 10 a menos 3. Eu chamei de 1,5 entre 1 e 2. E o 10 a menos 3, que está em centímetro, passando para metro, 10 a menos 5. Ok? Tudo isso vezes o K, que é 2 watt metro. Então, é 2 mesmo, não tem que fazer modificação nenhuma. Ok? Então, é isso. Na minha opinião, é dessa forma que monta. A gente vai fazer e ver se bate com o gabarito de vocês, tá bom? Mas a errata diz que é centímetro. Então, é ohm vezes centímetro. Show? Seguinte. Por partes, né? Eu vou chamar esse cara aqui dentro, aqui, ó. Vou cortar aqui 1, 2 e 1 e 2. Chamar isso aqui de menos 4. Tá bom? Então, ficaríamos assim, ó. 3 ao quadrado, 9. 10 a menos 4 ao quadrado, 10 a menos 8. 300 é 3 vezes 10 a 2. 2 vezes 1,5 é 3. E embaixo, 10 a menos 5. Bom? Posso cortar esse 3 com esse 3 aqui. Filezeira. 10 a menos 5 lá embaixo, com menos 8 lá em cima, vai ficar menos 3. E menos 3 com 2, menos 1. Então, o nosso F seria 9 vezes 10 a menos 1, que dá 0,9. Perfeito? Vou pedir que alguém confere para mim a resposta aí e manda aí no chat ou no microfone, por favor. E se tem alguma dúvida aí também. Essa é a número 1 dos propostos. Isso mesmo? Show de bola. Feito? Valeu. Então, essa é a número 1 dos propostos da página 130, deu 0,9. Quem chegou por agora, tira um print, por favor, aí, ok? Se não fez, né, se for fazer depois ou copiar depois, tira um print aí, por favor, que nós vamos apagar. Perfeito? Podemos apagar aí? 3, 2, 1? Você que está de bobeira aí, vira na página 131, por favor. Show? Na página 131, você pode escrever aí no chat para mim as que eu não corrigi com você, por favor? Que eu não lembro se eu cheguei a... Eu lembro que a gente comentou sobre a 5, deixei indicado para fazer, mas não lembro se a 2, se a 3, se nenhuma. 5 e a 6 a gente comentou, né? Topzera, obrigado. A número 2 aí, vamos acelerar então, né? Na página 131,
A número 2 está falando assim, incubadoras neonatais, né, dispositivos de muita utilidade, está falando que é para aquecer o bebê. Como que faz isso? Através de uma liga metálica, né, uma serpentina de liga metálica, um resistor de resistividade 2 vezes 10 a menos 5, confere aí que está em ohm vezes metro, ou seja, unidades do sistema internacional, o nosso Rho, ligado a uma bateria de 12 volts. Esse FEM que ele está colocando é outro nome para tensão, tá? Força eletromotriz. Também é mais um nome para DDP, tensão e por aí vai. Sendo percorrido por uma corrente de 30 miliamperes. Ele quer saber a relação entre o comprimento desse resistor e a área de sua secção transversal. Quanto vale L sobre A? É o que ele está querendo saber. Né? Para isso, eu vou precisar da equação R igual a ρ L sobre A. Para isso, eu vou precisar do ρ e do R. Mas se eu lembrar das duas equações, lembrar que resistência elétrica é isso, mas também é isso, eu posso igualar a primeira e a segunda lei de Ohm. Resistência elétrica é V por I, e resistência elétrica também é ρ L sobre A. O que ele quer? A razão entre o comprimento e a área. O que ele quer é isso aqui. Então, eu vou pegar esse ρ que está multiplicando e jogar aqui para baixo. Então, L sobre A, que é justamente o que ele está pedindo, o que ele está querendo, é V sobre I vezes ρ, mandando esse ρ aqui para baixo. A voltagem, 12 volts. A corrente, 30 mili, que é 10 a menos 3. E a resistividade, 2 vezes 10 a menos 5. Showzinho? Para ficar legal, vou pegar esse 10 desse 30 e tirar o menos 3, deixar menos 2. E aí eu tenho em cima 12, embaixo 3 vezes 2, 6. 12 dividido por 6 dá 2. E toda a potência aqui embaixo sobe virando o sinal, invertendo o sinal. Eu tenho menos 5 com menos 2, menos 7. Vai subir 10 a 7. Em unidades do sistema internacional, 2 vezes 10 a 7 é a razão entre L e A, ok? Entre o comprimento e a área. Como a gente fez isso? Igualando as duas equações de resistência. Interessantinho, né? Vamos para 3? Então, a número 2 aí, 2 vezes 10 a 7, letra A para mim aí. Sempre vai fazendo, conferindo lá, ok? Foi suavezão. Se puder apagar, dá um joinha aí pra gente, por favor. Ainda na página 131, o número 3 está dizendo assim, exercício de proporção. Vamos lá? Suponha um fio cilíndrico de comprimento L, resistividade 1 e raio de secção transversal circular R. Raio R. Se o raio é R, a área é πr ao quadrado, ok? Então, a gente vai dizer aí que esse cara tem o φ 1, né? L, ρ1 e uma área 1, que é πr ao quadrado, ok? Esse é o nosso fio número 1. Um engenheiro eletricista, na tentativa de criar um fio cilíndrico menor em dimensões físicas, mas com a mesma resistência, muda o comprimento do fio para L sobre 2,
Então, esse é o novo fio, né? O raio para R/3 e a resistividade do material ρ2. Agora é área 2 π R/3 ao quadrado. Perfeito? Dessa forma, a razão entre ρ2 e ρ1, tá errado aí, tá? Tá um ρ3, mas veio errado, tá pra gente, então corrige aí na número 3. A razão entre o ρ2 e o ρ1 para que as resistências do segundo e do primeiro fio sejam iguais deve ser D. Ele quer que a resistência desse fio aqui, R1, e a resistência desse fio R2 sejam iguais. R1 igual a R2. Para saber e para fazer R1 igual a R2, não é só colocar ρ, L e área de 1 igual a ρ, L sobre área do 2? Não é isso que ele quer que a gente faça? Se as resistências dos fios têm que ser iguais, então ρL sobre A, equação 1, ρL sobre A, equação 2, devem bater, devem ser iguais também. Perfeito? Agora vamos substituir, né? ρ1 está aqui. Comprimento 1 é L, dividido pela área 1, que é π R ao quadrado. Do lado de lá, ρ2. Comprimento 2, dividido pela área, que é π R ao quadrado sobre 9. Concordam comigo? Dá para a gente cortar πr ao quadrado e πr ao quadrado de um lado e de outro. Dá para a gente cortar esse L e esse L de um lado e do outro. Organizando, né, organizando o nosso cálculo para ficar maneiro, a gente pode deixar aqui, ó, do lado de cá sobrou ρ1. Perfeito? Tranquilo? Do lado de lá eu tenho em cima ρ2 sobre 2. Embaixo 1 sobre 9. Para arrumar isso, né, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Tudo bem? Tranquilo? O que ele quer? A razão ρ2 sobre ρ1. É isso que ele quer. Se você pegar esse ρ2 e jogar aqui para baixo, você tem ρ1 sobre ρ2 igual a 9 sobre 2. Só que ele pediu a razão inversa, 2 sobre 1. Aí é só inverter os dois lados, né? ρ2 sobre ρ1, 2 sobre 9. Segundo a minha maravilhosa aqui, da letra C. Confere aí. Certíssimo? Manda para a gente aí, por favor, se pode apagar, se está copiando, se está fotografando, se já fez. E aí, por isso, já pode apagar também. Se tem alguma dúvida. Simon, Eu. a resistência e o comprimento não são proporcionais? São. Como que nessa questão a resistência vai ser a mesma para comprimentos diferentes? Porque mudou a área também.
Está mudando em cima, mas também está mudando embaixo. E, além disso, está mudando o Rho1 e o Rho2. São dois materiais diferentes, né? São dois fios. A partir do momento que o cara muda a resistividade, ou seja, mudou o material, mudou o comprimento e mudou a área, ele mudou tudo. Só que ele está pedindo para você qual deve ser a razão entre as resistividades para, mesmo mudando tudo, achar uma resistência igual. É possível que a resistência de dois fios sejam iguais, mesmo eles tendo resistividades diferentes. Mas para isso acontecer, o que eu preciso? Preciso mudar tudo também. Se os dois fios forem idênticos, e um de ferro e um de cobre, não tem como eles terem resistências iguais. Porém, se um fio é de ferro e um fio é de cobre, mas eu pego o outro fio e mexo no comprimento e mexo na área, aí eu consigo talvez tornar a resistência deles iguais. Esse é um exercício que diz que, mesmo sendo tudo diferente, se você tiver o Rho2 diferente do Rho1 numa proporção de 2/9 ou 2 nonos, você vai conseguir em laboratório uma resistência igual. Essa é a condição do exercício. Então, ele está pedindo para que você encontre uma condição que mantenha a resistência dos dois iguais. Porque o que ele fez? Diminuiu, cortou pela metade o primeiro fio e diminuiu também a área, né? Cortou pela metade o fio, mas caiu 1/3 do raio, desculpa, né? Que é o R aqui, para depois mexer no que a gente está chamando aí de área, né? Então a área é diferente. Aqui é πr ao quadrado, aqui é πr ao quadrado sobre 9. Então o cara reduziu o comprimento em 2 vezes, reduziu a área em 9 vezes, mas assim Rho2 sobre Rho1, existe uma razão entre as resistividades para que isso aqui seja satisfeito. Então é possível, Luiz, é possível, Premed, obter a mesma resistência elétrica de fios diferentes se você mexer nele todo, ok? E aqui é apenas um exercício para encontrar condição para que isso aconteça. Certo? E aí, meu Brasil, podemos apagar? Vamos discutir aqui a número 4, que fica logo abaixo desta número 3. Ainda na página 131, o exercício é o número 4. E ele diz mais ou menos assim. Um resistor de resistência variável encontra-se submetido a uma diferença de potencial de intensidade invariável. Então, vamos marcar DDP constante aqui. CTE simbolizando para a gente constante, ok? Faz-se, então, com que o valor de sua resistência sofra modificação, indicando-se com seta para cima a ideia de crescimento e para baixo a ideia de decréscimo. Quer saber o seguinte: qual é a relação entre resistência, corrente e potência, se a tensão é constante? Se a tensão é constante. Primeira coisa que eu vou colocar para você é o seguinte: primeira observação, asterisco 1. Pela primeira lei de Ohm, R é V por I. E segunda observação, é possível relacionar a potência com a voltagem. E por que eu preciso sempre colocar a voltagem no meio? Porque é o único dado que eu tenho, né? Esse dado aqui é importantíssimo, porque somente com uma constante eu consigo trabalhar proporcionalidade em uma equação. Então veja, vou colocar de vermelhinho aqui para você. Ó. A voltagem é constante, a voltagem é constante. O que acontece se eu aumentar a resistência? Inversamente proporcional, diminui a corrente.
aqui embaixo, o que acontece se eu aumentar a resistência, que é o mesmo procedimento que eu fiz ali? Inversamente proporcional, diminui a potência. Então, uma das coisas que eu posso escrever é, tal qual o exercício está colocando, R, I e P. Aumentando a resistência, cai a corrente, cai a potência. É uma forma. A outra forma é o inverso. Diminuindo, então, a resistência, aumenta e aumenta. É só lembrar que para uma tensão constante, os aparelhos de menor resistência são os que permitem mais corrente, ou seja, mais corrente, mais aquecimento, mais efeito Joule, mais funcionamento, mais energia elétrica, mais potência, ok? Com isso, a afirmação que me permite R para cima I e P para baixo, para mim é a letra C. Confere lá, por favor. Exercício que quem manda de proporção, né, de equação, tira de letra aí. Utilizando sempre a equação baseada na proporção constante, tá? Sempre, nunca se esqueça disso. A gente está trabalhando aí sempre com a proporção constante. E nesse caso, a proporção constante é voltagem. Perfeito? Alguma dúvida aí ou podemos apagar? Manda aí no chat para nós. Ou no mic. Nós vamos lá para 7 da UFRJ, ok? Vamos lá, que essa tem um enunciado um pouquinho grande, né? Vamos ver o que está acontecendo nela aqui. Um chuveiro elétrico está instalado em uma residência cuja rede elétrica é de 110. Devido a um problema de vazão baixa, a água fica insuportavelmente, deixa eu fechar aqui o anúncio, insuportavelmente quente quando o chuveiro é ligado. Para sanar o problema, o morador substitui a resistência original R1 do chuveiro pela resistência R2 de um segundo chuveiro fabricado para funcionar em uma rede de 220 volts. Suponha que ambos os chuveiros, funcionando com vazões iguais, nas tensões indicadas pelos fabricantes, aqueçam igualmente a água. Olha que legal. Ou seja, o chuveiro de 110 e o chuveiro de 220 têm a mesma potência, ok? Quando ligados perfeitinho e quando numa mesma vazão de água legal, né? Descendo água normalmente. Então, eu posso dizer para você que de fábrica, existe, só usando, ó, acompanha comigo, PV ao quadrado sobre R. De fábrica, a potência dos chuveiros é a mesma, e aí, ligando em 110 ao quadrado, eu tenho uma resistência R1. Tudo bem? Agora, a mesma potência, ligando em 220 ao quadrado, eu tenho uma resistência R2. Só, né, modificando a situação aqui para você, R1, então, a resistência velha, é 110 ao quadrado sobre P, e R2, só para a gente isolar o R2, é 220 ao quadrado sobre P. Isso é a nossa resistência 1 e a nossa resistência 2, seja lá que potência é essa. Deixa
Deixa eu admitir a Luísa aqui. E entrou. Seja lá que potência é essa, posso botar 1000, Simon? Pode, 1000 watts, né? Enfim, número que você quiser aí. Mas é a mesma potência em funcionamento normal, em condições normais. Vamos continuar a ler o exercício aqui, que ele é grande. Calcule a razão entre a potência elétrica P1 dissipada pela resistência original R1 do chuveiro e a potência elétrica P2 dissipada pela resistência R2 após a substituição da resistência. Analise o resultado e responda se a troca da resistência causa o efeito desejado ou se aumenta ainda mais a temperatura da água. Justifique a sua resposta. Isso é boa, hein, velho? Bem boa ela. Então, tem muita dificuldade aqui para a gente observar, não, é só compreender direitinho o que está acontecendo, né? Se você reparar aqui comigo, não sei se você concorda, mas essa resistência R2 aqui, ela é 4 vezes maior do que isso aqui. Não sei se você concorda, mas isolando a equação, R não é isso aqui, ó? A potência é constante, né? Está dizendo o exercício aí que o chuveiro, ele foi feito para fabricar em mesma potência. Então, aquela potência era constante. O que acontece quando eu pego e dobro, igual eu dobrei, né, de 110 para 220, dobro a voltagem? A resistência aumenta 4 vezes. Então, numericamente, né, se você não acredita, faz aqui 110 ao quadrado sobre P, 220 ao quadrado sobre P. Esse resultado é 4 vezes maior que esse. Então, a resistência 2, ela é 4 vezes maior que a resistência 1, antiga, certo? Agora, qual vai ser a nova potência? Né? A nova potência. A potência nova não é V ao quadrado sobre a nova resistência? Só que, veja, a voltagem continua sendo 110, porque o que o eletricista fez foi mantém a tensão na casa da pessoa lá, né? E simplesmente troca a resistência velha pela resistência nova. É isso que está acontecendo. Né? Ele vai arrancar a resistência que era R1 e buscar uma resistência R2. Ele te dá informação sobre como trabalhar proporcionalmente com as duas resistências, a velha e a nova, só para você chegar na informação de que a resistência 2 é 4 vezes a resistência 1, para aí sim você responder. Como a voltagem não mudou, se a resistência aumenta, a potência diminui. Como a resistência aumenta 4 vezes, a potência diminui 4 vezes. O que significa isso? A água esquenta 4 vezes menos. Ou seja, não foi uma boa substituição trocar a resistência que tinha por uma resistência nova de um chuveiro de 220. Você já deveria saber que a resistência, né, para suportar aí um chuveiro de 220 volts, e aí você lembra, né, o que um chuveiro de 220, a discussão que a gente já teve aqui, ligar em 220 é bom por quê? Porque a corrente cai. Então já tem que estar instintivamente na cabeça que ligar numa resistência de 220 significa uma resistência grande para fazer com que a corrente caia. Então a resistência é maior. E quando eu pego uma resistência maior e jogo num problema que eu estava tendo antes, a resistência grande faz com que a potência diminua, ou seja, vai esquentar menos ainda a água da pessoa.
ok? Aí eu pergunto, é válido se a água vai esquentar 4 vezes menos? O objetivo é válido, é atingido, ok? Aí a gente dá uma olhada aí no exercício, que fala que a água estava ficando insuportavelmente quente, e aí dá para a gente entender que sim, se ela estava insuportavelmente quente, agora eu diminuí a potência, logo a temperatura vai cair um pouquinho. Então, é válido sim. Confuso, mas tem saída. Com um tempo de trabalho, né, em cima disso, desse tipo de exercício que a gente faz sobre potência, resistência e mais, você começa a ficar esperto, né? Ah, aparelho de 220 sempre tem maior resistência do que aparelho de 110, porque o de 220 precisa de menos corrente, então tem que ter maior resistência mesmo. Então é algo que a gente já começa a trabalhar com o tempo. Copiou, tirou foto? Sim?